Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 197, pregado na manhã de domingo, 6 de junho de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. E infamaram a terra que haviam espiado diante dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiá-la é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Números 13, 32. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra muitíssimo boa. Números 14, 6 e 7. A incredulidade dos filhos de Israel os levou a enviar espias a Canaã. Deus já lhes dissera que era uma boa terra e prometera expulsar os inimigos dali. Portanto, eles deveriam ter seguido em frente com plena confiança para tomar posse da herança prometida. Em vez disso, enviaram 12 príncipes para espionar a terra e, ai da natureza humana, 10 deles foram infiéis e somente 2 foram fiéis ao Senhor. Leia a narrativa e repare nos efeitos perniciosos daquela mensagem mentirosa e na santa coragem dos verdadeiros espias. Agora, devo apresentar minha parábola. A terra de Canaã é uma figura da nossa vida espiritual aqui. Não creio que ela tenha sido concebida para representar o céu, pois lá não existem cananeus. De certo, no céu não há filhos de Anak, nem gigantes para serem expulsos, nem cidades muradas, nem reis com carros de ferro. Porém, Canaã é uma imagem muito adequada da vida no Evangelho. Os filhos de Israel devem ser vistos esta manhã como representantes da grande massa da humanidade. A maioria das pessoas jamais experimenta por si mesma o que é esta vida. Elas não examinam nossos livros sagrados, nem experimentam e provam nossa fé. Eis o que fazem. Consideram aqueles que professam o Evangelho como espias que entraram na terra e observam nosso caráter e conduta como se fossem a mensagem que trazemos de lá. O homem ímpio não lê a Bíblia para descobrir se a vida que o Evangelho traz, a vida sob Cristo, é santa e bela. Não, ele só pode ver a igreja de Cristo. E se a igreja for incoerente, ele condena a Bíblia, embora esta jamais deva responder pelos pecados daqueles que dizem crer nela. Os ímpios, naturalmente, não se chegam para, por arrependimento e fé, fazer uma prova do amor de Cristo. Eles não entram em aliança com o Senhor Jesus, pois se o fizessem, logo descobririam que se trata de uma terra boa, que emana leite e mel. Em vez disso, ficam observando. Vamos ver o que os cristãos fazem com isso. Eles acham que é algo feliz. Isso os socorre em tempos de aflição, conforta-os nas provações. E se percebem que nosso relato é lúgubre ou ímpio, afastam-se e dizem: não é boa terra, não entraremos nela, pois suas dificuldades são grandes, mas seus gozos são poucos. Meus amados irmãos e amigos, em poucas palavras, quero ver cada homem e mulher cristãos aqui como um espia que entrou na boa terra do Evangelho e que, pelo seu proceder e pela sua conversa, traz ou um mau ou um bom relatório a respeito dessa terra. Ou leva o mundo a murmurar e desprezar o Evangelho, ou então o inspira a temer o bem e até mesmo a desejar ter parte nele. Contudo, começarei com uma palavra de cautela. Primeiramente, mostrarei que as pessoas do mundo não devem ser desculpadas por sua tolice de se apoiarem, de maneira bastante natural, em mero relatório de outros, em vez de investigarem o Evangelho por si mesmas. Em segundo lugar, vou descrever os maus mensageiros, os maus espias que estão no arraial. Depois, mencionarei alguns bons espias que trazem um bom relatório da terra. E, por fim, apresentarei algumas razões ponderosas para que os cristãos sejam como Calebe e Josué e falem bem da terra. Primeiramente, o mundo ímpio não pode ser desculpado,
pelo que, apesar de natural, é lamentável. Em vez de investigar o Evangelho por si mesmo, normalmente confia na representação feita por outras pessoas. O homem mundano observa um cristão para ver se sua vida sob o Evangelho o torna alegre. Por isso, diz ele, saberei se há algo no Evangelho que faz alguém feliz. Se eu vir aquele que o professa com semblante contente e uma vida satisfeita em qualquer situação, então crerei que é uma vida realmente diferente de tudo mais. Mas escute, Senhor, você tem o direito de pôr essa questão à prova. Deus não deve ser tido como verdadeiro, mesmo antes de o comprovarmos. Ele mesmo declarou, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. E não diz a Escritura que a piedade é proveitosa, não apenas para esta vida, mas também para a futura, que tem a bênção deste mundo abaixo do céu e do mundo de cima, acima das estrelas. Se você lesse a Bíblia, descobriria ali que em toda parte o cristão é convocado a se alegrar, pois isso é próprio dele. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e exultai todos vós que sois retos de coração. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembre-se, você não tem o direito de testar o Evangelho por nenhum outro critério a não ser sua própria experiência, pois é seu dever crer em Deus, baseando-se tão somente na palavra dele. Não cabe a você esperar para ver se isso é verdade. É obrigação crer naquele que o criou, pois ele afirma que os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Em seguida, você diz que testará a santidade do Evangelho de Cristo pela santidade do povo de Cristo. Não tem esse direito, respondo eu. A prova adequada para você é experimentar por si mesmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vendo, comprovarás a bondade dele. E pelo mesmo processo, deves comprovar a santidade do Evangelho. Seu dever é buscar pessoalmente a Cristo crucificado e não se fiar na opinião de outro acerca do poder da graça para subjugar a corrupção e santificar o coração. Seu dever é entrar nos vales e colher as uvas, subir os montes e ver os habitantes por si mesmo. Visto que Deus lhe deu uma Bíblia, ele tenciona que você a leia, em vez de se contentar em ler os homens. O Espírito Santo foi dado. Não basta ter sentimentos que vêm de ouvir outras pessoas falando. A única forma de conhecer o Evangelho de verdade é tendo o próprio Espírito agindo em seu coração. Então você mesmo provará o que é o poder do Evangelho. Não tem justificativa para julgar a fé a partir de algo externo a ela. E se você a despreza antes de experimentá-la, confessará neste mundo que agiu como tolo e no vindouro como réu. E não obstante, é esse o proceder da maioria. Se ouvir alguém praguejar contra a Bíblia, pode ter certeza de que ele não a lê. E se ouvir alguém falar contra o Evangelho, esteja certo de que ele nunca soube o que o Evangelho é. A verdade do Evangelho, quando toma posse do coração, não permite ao homem reclamar dela. Aquele que conhece Cristo minimamente, logo faz dele seu melhor amigo. Encontramos muitos que desprezam os gozos deste mundo, mas nunca encontramos um que abandonasse, por desgosto ou saturação, a vida com Deus, depois de desfrutá-la verdadeiramente. Não, recorde-se, meus ouvintes, se vocês se baseiam na vida dos outros e se deixam levar pelo exemplo de cristãos que falham, desprezando assim a fé, ainda assim serão responsáveis pelo próprio sangue, pois Deus não os deixou à mercê da instável guia das condutas humanas. Ele lhes deu sua própria palavra, testemunho muito mais seguro, ao qual vocês fazem bem em prestar atenção. No dia do juízo, não adiantará dizer, tais e tais pessoas eram incoerentes, por isso desprezei o Evangelho. Essa desculpa será desmascarada como vã, pois terão de confessar que, em outras áreas, não confiaram na opinião de ninguém. Em negócios e nos cuidados da vida, vocês eram independentes. Em suas convicções políticas, não se sujeitavam aos outros. Então, lhe será dito, vocês tinham independência de espírito suficiente para traçar seu próprio rumo, até mesmo contra o exemplo alheio em assuntos de negócios, política e outras áreas. Sem dúvida, teriam força mental para resistir às incoerências dos professos e pesquisar por conta própria. Ainda que toda a Igreja de Cristo fosse incoerente, enquanto houver uma Bíblia na terra, vocês não teriam desculpa no dia do juízo. Cristo não foi incoerente, e ninguém lhes pediu que seguissem aos seguidores dele, mas sim que seguissem ao próprio Cristo.
Até que vocês encontrem falha em seu caráter ou erro em seu proceder, não têm o direito de jogar os pecados dos discípulos na face do Mestre, nem de rejeitá-lo só porque eles o abandonam e fogem. Eles, de fato, responderão por si mesmos. Cada um dará conta de si mesmo ao seu Senhor, e vocês darão conta de si mesmos. Cada um levará o seu próprio fardo, diz a Escritura, pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos contas do que fizemos no corpo, seja o bem, seja o mal. Vocês não responderão pelos pecados de outros, mas pelos seus. E se outro, por seu pecado, trouxe reprovação sobre Cristo, isso não lhe servirá de desculpa por deixarem de segui-lo fielmente em meio a uma geração má. Os maus espiões. Feita essa ressalva, agora apresentarei os maus espias. Oxalá os homens citados no texto tivessem sido os únicos a trazer relatórios malignos. Teria sido grande misericórdia se a praga que os matou tivesse exterminado todos os de sua espécie. Mas, infelizmente, receio que essa raça nunca se extinguirá e que, enquanto o mundo durar, sempre haverá alguns professos que trazem mau testemunho da terra. Pois bem, deixem-me mostrá-los. Lembrem-se, esses espias devem ser julgados não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Para o mundano, as palavras nada valem, mas as ações contam tudo. O relatório que trazemos sobre a nova vida não é aquele proclamado do púlpito, nem proferido com nossos lábios, mas sim o da nossa vida diária, manifestado nos lares e nos negócios de todo o dia. Primeiro, apresento alguém que traz mau relatório da terra, e logo se percebe isso, pois ele é de espírito taciturno e pesado. Se prega, escolhe sempre textos como: por meio de muitas tribulações nos cumpre entrar no reino de Deus. De alguma forma, ele jamais menciona o povo de Deus sem chamá-lo de filhos provados, ou algo assim. Quanto a ter alegria no Senhor, ele vê isso com desconfiança. Oh, que terra miserável é essa! É o auge da sua poesia. Poderia cantar isso o tempo todo. Vive num vale repleto de névoas e jamais sobe ao cume do monte para erguer-se acima das tempestades desta vida. Já era melancólico antes de professar a fé. Depois disso, ficou ainda mais. Vejam em casa. Pergunte às crianças o que acham do Evangelho do Pai. Elas gostariam que ele fosse qualquer coisa, menos religioso. Ele não nos deixa rir, dizem. Abaixa as cortinas no domingo. Tenta nos entristecer ao máximo no dia do Senhor. Ele acredita que, como guardador estrito do descanso, é seu dever tornar esse dia o mais penoso de todos. Pergunte à sua esposa o que pensa sobre o Evangelho. Não sei muito a respeito, ela responde. Mas eu gostaria que meu marido fosse mais bem-humorado. Mas será o Evangelho que o faz infeliz? Não sei, diz ela. Só sei que, quanto mais abatido, quase sempre está também mais espiritual. Ouça-o orar em seus joelhos. Ele expõe uma longa lista de provações e aflições. Jamais conclui dizendo: são mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. Fica somente no vale de Baca, falando do pranto que brota ao ponto de fazer dele um poço, mas não prossegue para acrescentar. Eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. Não, ele só destaca a parte sombria. Se quiser ver esse irmão em sua forma mais perfeita, observe como aborda um novo convertido. O rapaz, transbordante de alegria e felicidade por ter encontrado o Salvador, é como um passarinho recém-saído do ninho, que adora voar ao sol e cantar animado. Mas o veterano sorri. Ah, o boi preto ainda não pisou nos seus calcanhares. Você vai ter muito mais problemas do que imagina. Meu velho conhecido, o senhor Medroso, procedia exatamente assim, avisando cristãos peregrinos: leões, leões, leões. Mas nunca dizia que os leões estão acorrentados. Gigantes, 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 repetia sem dizer. Ele carrega os cordeiros do colo e guia suavemente as que amamentam. Sempre toma o lado mais tenebroso, falando mal da terra. E sabem, alguns se orgulham tanto dessa visão negativa que formam um pequeno grupo e não suportam ouvir um pregador a menos que ele tenha um rosto bem comprido, que escolha as palavras mais lúgubres e aparente jejuar como os fariseus. Não hesitem em dizer que essas pessoas são maus espias. Longe de nos disfarçar o fato de que a fé realmente traz tribulações e que o cristão, como qualquer outro, encontra problemas neste mundo,
pois o homem nasce para as dificuldades, assim como as fagulhas voam para cima. Mas é tão certo quanto Deus ser bom que o evangelho em si não é a causa de miséria. Tão certo como Deus é bom, a vida com Deus é boa, feliz e cheia de alegria indizível e cheia de glória. E porque Ele é bondoso para com todos, e suas ternas misericórdias estão sobre todas as suas obras, a vida com Deus é como uma atmosfera na qual essas misericórdias se manifestam, e como um mar em que sua benignidade transborda. Ó, venham, vós cristãos sombrios, afastem essas nuvens de tempestade e coloquem algum arco-íris sobre a fronte. Unjam a cabeça e lavem o rosto, para que não pareçam estar jejuando. Tiremos as harpas dos salgueiros. Peguem-nas e tentem, mesmo que os dedos não estejam acostumados, extrair delas alguma melodia. E se não podem e não querem fazê-lo, permitam-me, ao menos, dar meu testemunho. Posso afirmar quanto ao Evangelho de Cristo. Se eu tivesse de morrer como um cão, sem esperança de imortalidade, e quisesse apenas levar uma vida feliz, ainda assim, serviria meu Deus de todo o coração. Escolheria seguir a Jesus, pisar em suas pegadas, pois nunca houve frase mais verdadeira que esta de Salomão. Seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Trata-se de uma terra que mana leite e mel. Mesmo aqui na terra, existem cachos tão pesados que um homem sozinho não consegue carregá-los. Há frutos tão saborosos que nem mesmo lábios de anjo provaram o néctar mais doce. Aqui encontramos alegrias tão verdadeiras que até o vinho do paraíso dificilmente supera a doçura dos banquetes do Senhor neste mundo. Entretanto, talvez devamos ter certa compaixão pelo homem que acabei de descrever, mas não pelo próximo, pois este realmente procede mal. Eis que ele se apresenta como o Senhor cara mansa, fazendo enorme profissão de fé. Que ênfase dá aos hinos. Quando ora em público, capricha na voz espiritual, livre de qualquer traço carnal. Na comunidade cristã é até um líder. Sabe pregar sermões de muitas páginas, dissecar doutrinas horas a fio. Não há ponto metafísico em nossa teologia que lhe escape. É capaz de dividir um fio de cabelo entre o lado oeste e noroeste. Ele se julga de intelecto infinito e se gaba de sua piedade. Todos que o veem em seus bons momentos no culto, onde quer que seja, exclamam: que homem santo! Mas siga-o em seus negócios. Ele não xinga, mas mente. Não rouba abertamente, mas trapaceia. Não ofende alguém diretamente, mas faz pior, fala mal pelas costas. Fique atento. Se encontrar um bêbado na rua, ele o repreende duramente e discursa contra a embriaguez. Mas em casa, nem sempre sabe subir as escadas para a cama de tão ébrio. Porém, faz isso às escondidas e assim conserva sua reputação. Você não conhece alguém assim? Tomara que não. Mas eu já vi muitos. Há bastante material desse tipo. Gente que faz estrondosa profissão de fé, mas tem vida oposta a tudo que professa. Tão distantes quanto o inferno está do céu. E o que o mundo diz ao ver gente assim? Se isso é o Evangelho, concluem, é melhor não termos nada a ver com ele. Diz o comerciante: eu não faria o que fulano faz. É verdade que não sei cantar como ele, mas não altero meus livros de contabilidade como ele faz. Conheci muitos homens que não suportavam o estilo de oração de certos santos, mas eram ainda mais honestos em seus negócios do que aqueles tais. E vi indivíduos que, apesar de se intitularem grandes crentes, viviam em todo tipo de maldade. Terrível será o destino de quem arruína almas alheias com seu mau testemunho da terra. Mas, suplico a vocês, meus ouvintes, se encontrarem tais pessoas, lembrem-se de que o justo se ergue, como antes Caleb e Josué, que a igreja rasgue suas vestes diante de vocês e rogue que não deem crédito às suas mentiras difamatórias, pois o Evangelho é santo. Assim como Cristo é santo, também seu povo deseja ser santo. E a graça de Deus, que traz salvação, é pura e pacífica. Ela produz nos homens tudo que é verdadeiro e de boa fama, coisas que glorificam a Deus e enobrecem a natureza humana. Porém, dificilmente preciso mencionar que, no seu círculo de convivência, junto aos hipócritas, vocês também encontram homens irrepreensíveis. Sim, às vezes, vemos até mesmo no meio do mal alguém que se destaca como anjo. Nesses momentos, sentimos como Satanás, quando Abidiel, fiel entre os infiéis, se manifestou,
recusando-se a se tornar rebelde contra seu Deus. Perplexo o diabo ficou e sentiu quão solene é a bondade. Suplico, portanto, que não creiam no mau testemunho do hipócrita e do ímpio. Mas há um terceiro grupo de professos que também traz mau relatório. Receio que todos sejamos um pouco culpados nisso. Devemos admitir nossa parcela de falha. Embora o cristão procure andar de modo uniforme e de acordo com a lei de Cristo, ainda encontra outra lei em seus membros, guerreando contra a lei de sua mente. Consequentemente, às vezes, seu testemunho não é coerente. Ora, seu testemunho costuma ser: o Evangelho é santo, pois ele próprio busca a santidade. No entanto, infelizmente, até o melhor de nós, em algum momento, transmite uma impressão oposta ao que crê. Quando você encontra um cristão irado, e isso pode ocorrer, ou orgulhoso, também possível, ou mesmo apanhado numa falta, nosso testemunho se contradiz. Desta feita, torno a dizer, creio que todos devemos admitir alguma culpa. Por vezes, com nossa conduta, parecemos negar o restante de nossa vida. Ó irmãos e irmãs, se um dia vocês virem um cristão proferir uma palavra precipitada ou errada, não tomem isso como reflexo de sua fé, mas atribuam-no à nossa humanidade ainda tão imperfeita. Se em alguma ocasião virem um cristão tropeçar, esperamos que seja algo raro. Podem criticá-lo como pessoa, mas não critiquem seu Senhor. Digam o que quiserem de nós, mas não abusem do nosso Mestre. Sim, Cristo é santo. O Evangelho é puro e impecável. E se às vezes parecemos agir contra esse testemunho, imploro que não creiam em nós nesses lapsos, mas antes examinem a questão por si mesmos, pois, na verdade, é terra boa, terra que emana leite e mel. Estou pronto a sofrer ofensa, mas não suportaria ver meu mestre difamado. Preferiria que dissessem que não sou cristão de modo algum, a ver imputarem ao meu mestre falhas que, na verdade, são só minhas. De modo algum, Cristo é santo, o Evangelho é imaculado. Se, em algum momento, destoamos disso, não é o Evangelho que errou, somos nós. E rogo que vocês, ao verem a insensatez do nosso pecado, não comparem o que há de mal na nossa loucura, mas considerem o testemunho geral da nossa vida, que esperamos ser coerente com o Evangelho de Cristo. Posso aguentar que me injuriem, mas não suporto que ultrajem meu mestre. Sejam até capazes de julgar que eu não seja cristão, mas não atribuam ao Senhor os erros que ele jamais cometeu. Os bons espiões. Graças a Deus, também existem bons espias. Mas deixemos que falem por si. Venham, Josué e Calebe, queremos seu testemunho. Embora mortos há séculos, deixaram filhos na fé. E eles, igualmente indignados com o mau relatório, rasgam as roupas e confirmam corajosamente que a terra pela qual passaram é muito excelente. Um dos melhores espias que já encontrei é o cristão idoso. Lembro-me de ter ouvido um ancião dando testemunho do valor do Evangelho. Era um cego que vivia na escuridão havia 20 anos. Seus cabelos grisalhos pendiam dos ombros e ele se ergueu à mesa do Senhor dizendo: Irmãos e irmãs, logo serei tirado do vosso meio. Em poucos meses recolherei meus pés no leito e dormirei com meus pais. Não tenho a língua dos sábios, nem sou eloquente, mas antes de partir, desejo dar um testemunho público do meu Deus. Tenho servido a Ele por 56 anos e jamais o vi falhar comigo. Posso dizer, certamente a bondade e a misericórdia me seguiram em todos os dias da minha vida, e nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas do Senhor Deus. Ali estava Ele, à beira da sepultura, privado da luz natural, mas iluminado pela luz celestial. E embora não pudesse nos enxergar, continuou: Jovens, confiem em Deus desde cedo, pois não me arrependo de ter buscado ao Senhor cedo demais. Só lamento o tempo perdido antes disso. Não há nada que reforce mais a fé dos jovens crentes do que ouvir o testemunho de um veterano de guerra, coberto de cicatrizes, dizer que o serviço ao Mestre é feliz e que, se pudesse ter servido a outro, não faria, pois servir a Cristo é prazeroso e seu salário é alegria eterna. Tomemos também o testemunho dos sofredores. Eis aquela forma frágil, de beleza delicada e translúcida, cujos olhos azul claros e o rubor pálido são como chamas doentias da doença. Ali prostrada, como um lírio carregado de orvalho, seus cabelos fulvos, embora fortemente crescidos, estão encharcados de suor doentio.
Já a vi com olhos fundos, mal podendo ser erguida do leito, o corpo exausto de viver. Contudo, mesmo assim, permanecia serena, tomando a Bíblia debaixo do travesseiro e lendo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sentei-me ao lado dela e perguntei: bom, você tem estado neste quarto afligida por tantos meses. O Evangelho lhe traz consolo agora? Ó Senhor, respondeu, o que eu faria sem ele? Não posso sair deste leito, mas ele tem sido para mim um leito de alegria, onde Cristo tem preparado um banquete. Ele amorteceu minhas dores e me sustenta em todas as minhas enfermidades. Colocou sua mão esquerda debaixo da minha cabeça e sua destra me abraçou. Concedeu-me alegria em meio às tristezas e me preparou para encarar a morte com um semblante calmo e firme. Casos assim testificam a favor do Mestre. O exemplo do que ocorre com o de cabelos brancos também dá um excelente relatório desta boa terra. Mas não precisamos procurar somente em leitos de enfermidade ou entre cabeças brancas. Também conheço um comerciante cristão envolvido com as obrigações da vida, mas que sempre encontra tempo para cuidar de seu futuro eterno. É um homem de negócios como poucos, todavia jamais deixa de orar com a família. Talvez seja também magistrado na cidade, como realmente ocorreu em um caso, mas mesmo em dias de banquete, ele faz uma pausa para manter o culto doméstico. É conhecido nos negócios pela disposição de ajudar pequenos comerciantes. Claro, gosta de ter segurança, como qualquer outro, mas não se recusa a correr certo risco para ajudar alguém em ascensão. Se você o procura, encontrará um negociante sagaz que não se deixa enganar, mas também não trapaceia. Dá para confiar nele. Se faz uma transação comercial, você não precisa conferir linha por linha para verificar golpe. E se houver algum erro, é claramente um equívoco que ele confessará com enorme pesar, pois é íntegro. Quando chega a crise, quando várias casas comerciais vão à falência e há tantos decretos de falência quanto folhas no outono, ele não fica tão aflito e desesperado como outros, pois confia no Deus de Jacó. Sofre alguma ansiedade, mas tem muito mais fé. E quando a prosperidade lhe sorri outra vez, oferta parte dos seus bens ao Senhor, não de modo ostensivo para aparecer em relatórios de doações, mas discretamente. Quem sabe, uns 500 hoje, 1000 amanhã, mas sem alarde. No câmbio, na bolsa, as pessoas comentam: se existe cristão de verdade, é esse aí. Ao vê-lo, reconhecem: então o Evangelho tem valor. Acompanhamos sua vida, nunca o vimos escorregar ou desviar-se. Ele se manteve sempre firme, temente a Deus e sem temer aos homens. Eis um bom espia que traz um bom relatório da terra. Posso pregar aqui todo domingo, falar todos os dias em qualquer lugar, mas jamais pregarei tão poderosamente quanto aquele que, por seu exemplo, prega ao mundo. Nem pregarei tão bem quanto muitos que, no serviço diário, em meias dificuldades, mostram o que a graça é capaz de fazer no coração. Esses, sim, são bons espias que falam bem da boa terra. E vocês, minhas irmãs, também podem trazer um bom relatório, não abandonando suas casas para dedicar-se exclusivamente a visitas assistenciais. Que se faça visitas aos doentes, graças a Deus por esses ministérios. Mas já vi casos em que algumas teriam se saído melhor esfregando a pia e vigiando o serviço das empregadas do que visitando pessoas doentes de casa em casa. Pois a casa virava bagunça, a família desandava, e nesse zelo fora do lar, acabavam destruindo o lar. Também conheci verdadeiras irmãs de misericórdia, abençoadas entre as mulheres, as quais Deus há de recompensar abundantemente. E conheci outras que quase não saem para esse tipo de ação, mas mantêm tudo em ordem no lar. Já vi marido ímpio convertido à fé pela esposa piedosa. Lembro-me de um homem que tinha uma esposa de tal excelência que, mesmo sendo ele mundano, gabava-se dela entre os amigos. Ninguém consegue deixá-la zangada. Chego em casa à tarde e de qualquer jeito, mas ela me recebe com mansidão e toda vez me sinto envergonhado. Podem colocá-la à prova que quiserem. É a melhor das mulheres. Eles disseram: então iremos todos jantar na sua casa hoje à noite. Foram de repente. Ela nada disse sobre a falta de comida, mas se esforçou com a empregada para preparar o melhor possível, já de madrugada, servindo-os com todo o requinte de uma duquesa, feliz de recebê-los. Eles contaram o motivo da visita, perguntaram-lhe como ela suportava tudo tão pacientemente.
Deus me deu um marido. Eu não era convertida quando me casei, mas desde a conversão, meu objetivo primeiro tem sido ganhar minha família para Cristo. Sei que meu esposo não abraçará a fé se eu não mostrar mansidão. Suas palavras tocaram o coração do marido. Quando a turma se foi, ele admitiu como havia agido mal com ela. Em pouco tempo, no domingo, já estava indo ao culto com a esposa e o casal passou a viver contente, alegrando-se em Cristo de todo o coração. Ela foi uma boa espia que trouxe um bom relato da terra. Sem dúvida, há muitas outras mulheres cujos nomes jamais serão divulgados aqui na terra, mas que receberão o louvor do Mestre no fim. Ela fez o que pôde. Quando vocês fazem tudo o que podem por Cristo, pela mansidão, paciência, firmeza, então são como bons espias, trazendo um bom relatório da terra. O mesmo vale para quem é empregado. O empregado cristão deve ser o melhor funcionário à disposição. O engraxate cristão deveria engraxar sapatos melhor do que qualquer outro. Quem seja cozinheiro, faxineiro, lavador de pratos, se for cristão, deve caprichar para fazer tudo bem feito, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas com sinceridade de coração. Assim, vocês trabalhadores, onde quer que estejam, pela prática da santidade, pregam o Evangelho, sendo bons espias que falam bem dessa boa terra. Exortação final. Porque os cristãos devem trazer bom testemunho. Por fim, quero pressionar com toda a minha força a cada cristão aqui quanto à grande necessidade de manter sempre um bom testemunho a respeito do Evangelho. Irmãos, sinto que se Cristo estivesse aqui hoje, muitos de nós o amariam tanto que se colocariam em seu lugar para receber o golpe em vez dele. Um oficial de Napoleão, por exemplo, o amava tanto que, vendo a bala de canhão se aproximar, atirou-se na frente para morrer no lugar do imperador. Ó cristão, creio que você faria o mesmo. Se Cristo estivesse aqui, você se interporia para que ele não fosse atingido nem desonrado. Mas lembre-se de que toda palavra descuidada, cada ação incoerente, lança descrédito sobre Cristo. O mundo, você sabe, não culpa tanto a você, culpa a ele. Usa como desculpa para não servi-lo. Se você tropeçar amanhã, o mundo não dirá: foi algo próprio da natureza humana de fulano. Dirá sim: é isso que o Evangelho faz em fulano? Eles sabem que não é verdade, mas fazem questão de falar assim, pondo tudo às costas de Cristo. Então, se você tivesse de arcar sozinho com a culpa, aguentaria como homem, mas isso atinge seu mestre. Não exalta a glória do seu nome e profana seu estandarte. A outra razão, lembrem-se de que, se vocês errarem, o mundo certamente reparará. O mundo carrega 2 sacos. No de trás põe todas as virtudes dos cristãos. No da frente, todos os erros deles. Jamais se fala das coragens de mártires, da fidelidade de confessores, da santidade dos santos. Isso tudo é ignorado. Mas se aparece algum pecado entre nós, isso é alvo de exame com lente de aumento. Se um inconverso cai em falha, nada se comenta. Se um pastor ou um membro da igreja cai, alardeiam aos 4 ventos. Há 2 pesos e 2 medidas. Isso faz sentido. Se professamos ser filhos de Deus e termos a graça em nossos corações, seria justo que se esperasse mais de nós. Se recebemos mais privilégios, a luz, devemos viver à altura disso. Assim, é natural e justo que o mundo nos cobre esse padrão mais elevado. Outro ponto a se considerar: lembre-se de que não basta termos 10 crentes fiéis se um deles traz mau testemunho, pois o relato ruim anula muito do bem que se faça. A natureza ilustra isso. Dos 365 dias do ano, a maioria passa sem registro especial, com sol e estrelas seguindo seu curso normal, sem que ninguém note, mas basta um dia de trovoada e terremoto para entrar nos anais da história. Assim acontece na vida cristã. Podemos atravessar a existência descrente sem chamar a atenção por nossas virtudes, mas se ocorre uma queda, isso se dissemina rapidamente. É como na geografia, há muitos rios belíssimos de águas cristalinas, mas ninguém lhes dá atenção. Já as cataratas e as torrentes chamam os olhares de todos. Eis, pois, o apelo: sejam sóbrios e vigilantes. O Senhor vem. O inimigo já está às portas. Ó, que o Espírito Santo os santifique inteiramente, para que transbordem em toda boa obra para a glória de Deus. Quanto a vocês que não temem a Deus, lembrem-se: se porventura cristãos pecam, isso não os isenta.
Imaginem um comerciante dizendo a você: enganei-o, mas não fiz profissão de honestidade. Você o chamaria de trapaceiro do mesmo jeito. Se alguém diante do juiz alegasse: não precisa me condenar à prisão, eu nunca disse que não roubaria, o juiz responderia: sua sinceridade não diminui sua culpa. Você é um ladrão confesso e por isso o mandarei à cadeia, sem direito a perdão. No juízo final, de nada adiantará argumentar. Eu nunca pretendi ser salvo, nunca fiz profissão de buscar o céu ou evitar o inferno, nem disse que deixaria o pecado para confiar em Cristo. Se você nunca professou amar a Deus, saiba que esse julgamento será ainda mais severo. Você nunca professou me amar, pois bem, não lhe darei parte alguma em minha glória. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Que o Senhor livre a todos dessa condenação, por amor de Jesus. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer.
zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É seu